Vamos lá, Carol. Olá. Tudo bem? Você me ouve bem aí? Te ouço, sim, super bem. E eu tô bem, essa Legal. luz fica em cima de mim, ó, me dá uma luz. Eu estava olhando aqui, acabei de receber um meme de livros, né? Agora o pessoal gosta de bastante livro atrás. Você tá ganhando dos nossos convidados aqui, você está ganhando, por enquanto, quantidade de livro. A gente aqui não sabe mais onde enfiar livro, né? Porque tem a Então tá biblioteca bom. do escritório, tem a biblioteca de em casa, afinal de contas, informação é Bom, poder. Carol, primeiro te agradecer, né? Você deu uma parte do teu tempo aí que é bastante puxado. É, dá boa tarde para os nossos clientes. Isso aqui já virou um ritual diário meu com eles, então a gente já vem fazendo isso há mais de 2 semanas, 1 horinha por Legal. dia. Então é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, né? Uma conversa descontraída, informal, e a gente vem numa curadoria de apoiar os nossos clientes nesse momento de crise, tanto com metodologias em company, como com esses encontros aqui rápidos, objetivos de 1 hora. E é a primeira vez que a gente vai falar de vendas, né? Então você traz um assunto novo que a gente estava primeiro, acho que se defendendo, cuidando de captação de recursos, de engenharia financeira. Começamos a falar de liderança, de resiliência, mas a gente não tocou no assunto vendas. E aí, dá para vender na crise, Carol, ou a gente enfia a cabeça no buraco e fica esperando? Qual que é a tua Olha, visão? eu estava até pensando aqui, eu estava lendo alguns materiais para compartilhar com vocês, e eu falei que existem vendas possíveis, existem vendas necessárias, né? E existem vendas, assim, imprescindíveis, né? Então, assim, tem que dar para vender. Então, acho que a questão não é se dá para vender ou não. Acho que o maior desafio é como vender nessa crise. Claro, eu não tenho nenhuma fórmula pronta, né? Eu brinco que eu sou baiana, mas eu não sou mãe Carol, então eu ainda não sou capaz de fazer grandes milagres. Mas a gente tem conseguido apoiar alguns dos nossos clientes e a gente mesmo, né, enquanto empresa de educação, a gente também está se reinventando. Acabei de fechar um contrato, acabaram de dar o toque-toque aqui, né, no WhatsApp, de um negócio que a gente fechou agora às 2 da tarde. Então, assim, acho que a gente tá no processo de reinvenção e acho que o processo de vendas também, né, precisa se reinventar. Acho que não só o processo, mas a maneira como a gente vende, a maneira como a gente se conecta aos nossos clientes, a maneira como a gente apresenta as nossas soluções, os nossos produtos. Então, tudo isso já precisava ser revisto antes dessa crise e o Covid-19 também acelerou esse processo, né? Então, de alguma forma, eu estou bem esperançosa de que a gente vai sair bem melhor do que a gente entrou, mas é claro que perdas todos terão. Carol, o que você pode contar para a gente do que você tem visto de cases interessantes, de práticas interessantes, criativas e de coisas que você tem achado que não faz sentido nenhum, que está tirando para todo lado? O nosso cliente é um cliente pequeno e médio, né? É empresário ou até um executivo que faz um dos nossos programas. Então a gente tem a vantagem de o que a gente conseguir provocar aqui, eu entendo que é rapidamente aplicável, se Tem que ser, né? tiver execução. A gente não tá falando no contexto de empresas maiores, que tem toda uma cadeia de decisão aí. O que você pode trazer de história para a gente, para ilustrar o que você tem visto de B2B, de B2C? Talvez você queira abordar um pouco mais de maneira estruturada, né, essas vendas B2B, B2C aí. Eu acho que tem uma grande diferença, né? Acho que a gente está falando muito do B2B versus o B2C, então o varejo, sem dúvida, está sendo muito impactado, até porque quando a gente fala em varejo, a gente fala grande, 90% de venda presencial, né? Até as vendas digitais no mundo inteiro, né? Elas começam de alguma forma, a venda começa às vezes no e-commerce, numa plataforma digital, mas 85% das vendas no mundo ainda terminam dentro de uma loja física. Então, sem dúvida, o varejo ele é um grande impactado nesse processo. E existem alguns movimentos que estão acontecendo, né? E eu acho engraçado, porque o varejista, durante muito tempo, aliás, até antes do Covid, proibia o vendedor de mexer no seu celular, de mexer no seu WhatsApp. E agora, o que a gente está vendo, está todo... Aliás, eu nunca dei tanto curso de como vender para o WhatsApp. Né? Tanto para o mercado B2B quanto para o mercado B2C, as pessoas falam, Carol, ensina. Eu falei, gente, mas até outro dia não era proibido, né? O cara não tinha que estar lá no tete-a-tete, então isso está sendo ressignificado. Então, assim, voltando para a questão do varejo,
Existem alguns movimentos que estão sendo feitos pelas organizações. Eu tenho 2 exemplos aqui para citar para vocês. Mas, primeiro, assim, você vai ter que utilizar plataformas digitais, assim, né? Isso aqui é uma plataforma digital, então a gente tem que lembrar que o poder, né, de um celular, de um smartphone, ele é absurdo. Só que, o que acontece? Se você não tem um CRM, né, que é o tal do Customer Relationship Management, ou se você não tem uma caderneta onde você anota o contato dos clientes, você não vai conseguir entrar em contato com eles. Então, às vezes, os varejistas menores que não tinham nenhuma estrutura, eles estão realmente se vendo reféns e tentando provocar, né, via grupos de WhatsApp. Então, assim, você vai dos movimentos de compre no seu bairro, ajude um micro pequeno empreendedor, né, até aqueles vídeos de empresas, como a gente recebeu, todo mundo deve ter recebido, né, de uma empresa de chocolate, que fabrica chocolate, que eles, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas eles fizeram um vídeo com todos os funcionários e os fundadores praticamente chorando em frente ao vídeo, falando: a gente vai quebrar, a gente vai falir. A Páscoa era o nosso maior momento de venda, pelo amor de Deus, nos ajude. E esse vídeo viralizou, e assim, eu até entrei no site para comprar, não tinha mais, eles acabaram com o estoque. Então você vê, desde os movimentos assim mais apelativos, mas que agora não é hora da gente julgar o que é certo ou errado, cada um sabe, né, o que aperta, mas até os movimentos um pouco mais estruturados. Então eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu vi aqui. Esse, né, da empresa de chocolate, que os sócios foram botar na cara na frente e falaram, né, eu preciso da ajuda de vocês, a gente tem empregado, a gente não quer ter que demitir, né, a gente está com a nossa produção toda parada aqui, isso tem um shelf, né, um prazo de vencimento baixo, e eles conseguiram. Muita gente se mobilizando via grupos de WhatsApp, então acho que nunca se vendeu tanto em grupos de WhatsApp, né, como a gente vê esse movimento hoje. Então, todos os dias, em algum grupo do WhatsApp, tem alguém fazendo propaganda da pizzaria, né, o ovo de Páscoa tá na moda, roupa. Então, assim, eu mando a sacola na sua casa, traz de volta. Então, acho que o varejista pequenininho, ele está apelando, de fato, para a sua rede de contato mais próxima. E você tem os varejistas, como, por exemplo, eu recebi recentemente uma campanha de um grupo, franqueados da Hering, que eu achei muito bacana, né? Eles também pegaram os funcionários, pediram para os funcionários fazerem os vídeos. Olha, oi, eu sou a gerente da Hering de tal lugar, eu sou a gerente da Hering de tal lugar. E a gente está em casa, né, por motivos de segurança, mas a gente está vendendo. Então, eles criaram, eu não sei se isso foi acordado ou não com a companhia, com a Hering, mas eles criaram um site de e-commerce para vender os produtos da loja. Então, não era para vender o que está no e-commerce da Hering, né, que existe uma plataforma digital para isso. Mas eles criaram um site para vender o que está no estoque da loja. E aí, as vendedoras fizeram esse apelo, então fizeram um vídeo no stories do Instagram, compartilharam com um monte de gente, também viralizou. Eu acabei não acompanhando o desfecho, né, mas até onde eu tinha conversado com essa empreendedora, ela tem 6 lojas. Eles tinham conseguido um resultado bacana, porque as pessoas, elas, apesar de você estar em casa, né, nem tá todo mundo se caprichando, né, para trabalhar e ficar em home office, as pessoas compram roupa em algum momento. Claro que tudo aquilo que não é essencial nesse momento, a demanda vai diminuir. Então, né, nesses últimos 20 dias, eu que gosto de comprar, não fiz nenhuma compra, a não ser aquelas pelo Mercado Livre, que eu já estava acostumada. Então, essa foi uma campanha também que eu achei muito interessante que esse time da Hering fez e que parece que deu um resultado bacana. E um outro, né, que a gente viu, várias pessoas postaram no LinkedIn, inclusive, foi da Casas Bahia. E eu não sei, não tenho nenhuma informação oficial da Via Varejo, mas o que eu entendi é que a Via Varejo estava estimulando os vendedores das lojas a entrar em contato com os clientes para estimularem a venda no e-commerce, na plataforma digital da própria Via Varejo. E aí tinha um código que as pessoas colocavam e aí o vendedor recebia a comissão, né? Ou seja, a ideia era ampliar a frequência, a movimentação dentro da plataforma digital, mas sem deixar com que o vendedor perdesse essa comissão. E essa foi, eu inclusive recebi, né, uma mensagem de um dos vendedores, mas foi uma coisa extremamente desestruturada, porque, né, quando você não tem um CRM atualizado, quando você não sabe utilizar, você não sabe nem o que oferecer. Então, nesse momento onde o WhatsApp está bombando por uma série de motivos, né, desde os memes bobos até uma série de pesquisas, né, de diversas organizações tentando fazer previsões futurísticas, de fato, isso não chamou atenção. Me chamou atenção pelo fato de eu trabalhar com isso, né, e querer entender um pouco mais como é que a coisa funcionava. Mas eu até comentei isso, né? Já que foi um movimento da organização,
é importante não simplesmente a gente motivar as pessoas e dizer, vamos lá, vamos fazer, vamos ter nossos empregos, mas a gente tem que dar um mínimo de estrutura, né? Não dá para fazer uma virada de chave sem nenhum tipo de suporte. Então, quando a gente acaba, inclusive, dando um tiro no pé. Porque você perde um cliente, você pode fazer uma abordagem que em algum momento pode soar agressiva, apelativa, etc e tal. Então é importante que o varejista, nesse momento, ele seja cuidadoso. Porque é mais ou menos assim, né? Você nunca ligou para mim, né? E agora você está aqui batendo na minha porta. Então eu costumo dizer, eu não acredito que venda seja relacionamento, tá? É uma crença minha. Eu acho que relacionamento é algo que faz parte da venda. E por isso é importante a gente construir uma reputação junto aos nossos clientes. Então, para muita gente, né, o Covid, essa pandemia está sendo um tapa na cara. Que é tipo, né, talvez você esteja quebrando ou esteja tendo resultados muito aquém do esperado pelo fato de você não ter feito um monte de coisas antes da crise. Então, assim, a sensação que dá é que você está pelado na praia e, de repente, a maré baixou. E aí você está completamente exposto, né? Carol, Então, o assim, que você acha que seria esse checklist do que eu deixei de fazer? Vamos supor, eu sou um varejista multiloja e hoje eu percebo que eu não fiz um monte de coisa. Na sua experiência com os seus clientes e na sua observação do mercado, o que você acha que são essas coisas que esses varejistas podem ter deixado de fazer e agora estão mais vulneráveis? E o que alguns fizeram que hoje estão mais na frente? Se a gente fosse organizar de maneira mais estruturada, o que eu deixei de fazer e fica um aprendizado para eu, de repente, começo a fazer o que é qualitativo, né? Eu ia emendar uma pergunta. E o que eu faço com o meu time de vendas que, se eu não tenho um CRM adequado, se eu não tenho um relacionamento estabelecido, eu faço o que com os meus aviões parados no pátio? Exatamente. Acho que essa é uma pergunta bem pertinente, Fábio. Eu vou tentar criar uma estrutura lógica e é claro que é um contraponto, né? Aquilo que eu vou dizer que você deveria ter feito, né, é o que você precisa começar a fazer. Acho que o primeiro ponto é preparação. Então, é difícil falar isso, tá? Mas, de uma maneira geral, o varejo nunca se preocupou tanto com as pessoas. Eu estou falando de uma maneira geral, claro que existem casos e casos, mas o alto o índice de turnover. Então, você vai, às vezes, numa loja e o banheiro para cliente é maravilhoso e o banheiro para funcionário é um lixo, né? Aquele estoque apertado, não tem lugar para você comer. Então, assim, acho que o primeiro ponto é a preparação no sentido de olhar as pessoas como algo que faz a diferença para o seu negócio. Então, assim, se você tem uma loja física, não adianta você ter o melhor ponto, você ter o melhor produto, você ter uma vitrine maravilhosa, você ter preços competitivos, se ao entrar naquela loja, a minha experiência é ruim. E eu só vou ter uma experiência boa, né? Se as pessoas que estiverem na loja olharem para mim, não como um filé, né? Onde eu tenho que devorar, né? Mas como alguém que está ali para se tornar alguém melhor, para comprar alguma coisa que vai presentear alguém, enfim. Acho que o primeiro ponto é esse olhar mesmo para as pessoas de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né? Esqueci o nome dele, o presidente lá da Virgin American Airlines, da Virgin Airlines, que é enfim, daqui a pouco eu lembro o nome dele, ele sempre fala isso, né? O seu principal cliente não é o cliente de fora, o seu principal cliente é o cliente de dentro, porque o seu colaborador, ele vai tratar o seu cliente da maneira como você o trata. Então, acho que esse é o primeiro ponto, acho que esse é o primeiro aprendizado. E aí, quando eu falo em pessoas, eu não estou falando só do cuidado, no sentido de prover um banheiro adequado, né? Mas, assim, eu estou falando de formação. Então, assim, tem gente que chega, faz uma entrevista de manhã, começa a trabalhar de tarde, é um tal de vai lá e vende. Então, não conhece produto, não sabe diferenciais, não conhece aplicações, não entende de processo, né? Aquela história de botar o crachá em treinamento, né? Poxa, cliente que tem que ser a cobaia. Então, assim, eu acho que preparar as pessoas, então acho que como eu até fiz essa brincadeira, né, esse comentário com você quando a gente estava alinhando, que é a questão do avião. A gente sempre fala que nossa vida é trocar a turbina do avião com ele parado, assim, ou com ele em movimento. Só que assim, o avião parou, o avião está estacionado no pátio. Então, essa é a hora de você fazer os reparos que são possíveis, né, e também necessários, porque essa é uma crise. Várias outras vão vir. Né? Então, assim, a gente já vivenciou várias crises econômicas. Essa é uma crise de saúde, mas com reflexos econômicos como nunca visto na história. O PIB americano, né, caiu 30%, é algo que nunca isso vai ter impacto, porque se o dólar sobe, a economia inteira, né, em caso de recessão. Então, acho que preparação no sentido do cuidado, preparação no sentido de formação,
Eu acho que é você pensar em ferramentas de retenção de cliente. Então, a preparação do vendedor não tem que estar só relacionada ao conhecimento de produto, mas sim qual que é o jeito da sua loja atender. Quais são as características que tornam a sua loja única? Né? Então, assim, os vendedores chamam as pessoas pelo nome. Né? O vendedor, ele sai empurrando. Sabe aquela história de comprar um sapato, tem que empurrar uma meia? Então, muito varejista na pressão, né, da peças por atendimento, é o indicador de PA, esquece cliente. Então, assim, enfia produto, vende qualquer coisa, faz levar uma sandália havaiana na hora que estiver pagando, né? Tem que vender o cinto. Então, assim, né? Ninguém gosta de ser tratado dessa maneira. Então, eu estou falando de conhecimento de produto, mas também de jeito, né? Desse interesse genuíno que o varejista ele precisa ter pelo cliente, não simplesmente pelo bolso do cliente, mas muito pelo coração. Né? Eu não sou fã, mas eu sempre gosto de falar disso. O que você está falando, Carol, é que quem cuidou de um atendimento humanizado, não clichê, mas no sentido de ter relacionamento construído com esse cliente, um CRM adequado, e não só o CRM frio, você ter tido ações de humanização de relacionamento, hoje daria para ligar para esse cliente. Né? Você tem uma conta corrente nesse sentido. O CRM é um outro ponto, porque assim, eu estou falando primeiro da experiência em loja. Então, porque não adianta você ter um CRM maravilhoso com todos os meus dados, mas assim, você nunca tem me tratado bem. Quase toda loja que eu vou hoje em dia, né, na hora que você vai lá pagar, o cara, você se importa de fazer um cadastro. E aí você dá seu e-mail e você recebe spam durante o resto da vida. Eu até tenho a minha caixa de e-mail de spam, né, que é aquele e-mail que você só usa para esse tipo de coisa. Então, assim, quando a gente fala em CRM, quando a gente fala de gestão de relacionamento, eu não estou falando simplesmente de catar os dados do cliente e tentar entender a sua jornada, mas a maneira, de fato, como você se conecta a ele. Então, nunca me mandou um e-mail de feliz aniversário. Nunca me mandou um e-mail de Natal. Nunca se preocupou, né, em me mandar um WhatsApp com alguma coisa que não fosse uma promoção, algo para vender mais. Vai ser difícil agora, mesmo tendo as informações. Então, por isso que eu falei que, primeiro, é cuidar dos colaboradores, né? Cuidar no sentido de valorizar, cuidar no sentido de preparar em termos de conhecimento, cuidar na relação que esses colaboradores têm com seus clientes. E aí depois é você garantir algumas ferramentas. Então, tem muito varejista hoje investindo naqueles cartões no private label, né? Que você faz uma parceria e coloca um cartão dentro da sua empresa para que o cliente consiga ter acesso a crédito e, ao mesmo tempo, te permita capturar dados. Mas tem gente que tem isso e nunca fez bom uso desses dados, nem os dados dos clientes, nem em relação ao que esses clientes compram. Então, o CRM, nesse aspecto, ele é fundamental, relationship, né? É relacionamento, então não é cadastro. São coisas diferentes. Então, acho que esses 4 pilares, eles são fundamentais. E aí, né, claro, quando a gente voltar ao normal, lembrando que a gente já está vivendo esse novo normal, eu acho que em alguns... Eu falaria isso, né? Se eu tivesse uma loja e minha loja não fosse uma loja querida, eu acho que eu botaria um cartaz: a gente gostaria de pedir desculpa para você, né? Ou a gente se compromete a fazer tudo de diferente. Porque eu acho que você precisa dar um jeito de comunicar, né, para o cliente que a partir de agora as coisas vão ser diferentes. E aí já vem um pouco do que fazer nesse pós-crise, porque ninguém tem uma fórmula do que fazer agora, mas todo mundo sabe que a gente vai ter que se recuperar rápido. E pensando em varejo ainda, tá todo mundo muito mais ambientado com as questões digitais, né? Até a minha avó tá fazendo compras no shopper. Para ela voltar a frequentar um supermercado, agora vai ser assim, ela vai dizer: minha filha, que nada, eu aqui na comodidade da minha casa. Então, assim, eu tenho certeza que quando a minha avó voltar ao supermercado, ela vai querer ser surpreendida. Né? Então, assim, que movimentos são esses que a gente está criando para voltar diferente, para voltar mais forte, para voltar para um consumidor que já não é mais o mesmo? Então, assim, na NRF desse ano, né, que é o maior congresso de varejo do mundo, já se falou muito disso, mas o ponto de venda, ele precisa se transformar num ponto de experiência. E isso não significa somente investir em tecnologia. Muito pelo contrário, tecnologia iguala. O que vai diferenciar é esse contato, né? É a maneira como as pessoas vão te tratar ao longo do processo. Eu estou vendo aqui pergunta, né? Quais os canais de mais fácil aplicação com lojas fechadas? Né, Rodrigo? Acho que, de fato, é o celular, né? É difícil você fazer um Zoom com os clientes, mas assim, eu tô vendo, eu não vi ainda, tá? Mas daqui a pouco vai ter desfile pela internet, mostra de coleção pela internet.
Então, assim, se sua loja não tem um Instagram bacana, faz agora. Se sua loja não tem um Facebook, porque ainda tem muita gente que usa o Facebook, faz agora. Se sua loja não tem um canal no YouTube, então, assim, quem resistiu às redes sociais, né, passou completamente despercebido nesse momento. Então, assim, as redes sociais, elas são fundamentais, porque elas, de fato, permitem a você ter uma vitrine digital. Então, a partir da rede social, o cliente tem interesse, aí você tem que ter alguém ali gerenciando também as suas redes sociais para receber pedido, né, para direcionar para um vendedor. E aí vem um outro aspecto importante, que é a velocidade. Porque, tem uma rede social, mandei uma mensagem, tem 3 dias, não recebi resposta, não serve. Né? A velocidade hoje é outra. Por isso, preciso praticamente ter alguém ali 24 horas, né, atendendo as solicitações dos meus clientes, seja para uma troca. Aliás, a CIA está com esse movimento, não sei se vocês viram também, né? Você compra pelo e-commerce e se você tiver comprado uma roupa que não ficou boa em você, né, ou você posta e a CIA te devolve o valor que você gastou para poder devolver a roupa, ou eles te dão um voucher de 50% daquele valor para você comprar uma outra peça. Então, assim, tá todo mundo tentando se reinventar. Lembrando, todo mundo vai ter perda. Né, o custo de enviar, o custo de criar marca e tudo isso vai gerar algum tipo de perda. Além da receita, né, vai ter uma questão de custo. Então, assim, é claro que essa não é a hora de investir loucamente, mas você vai ter que ser muito estratégico nos investimentos, pensando mais, inclusive, no médio e longo prazo. Porque agora, com a loja fechada, são poucas as alternativas. Mas qualquer tentativa, né, que considere o outro, ela é válida. O desafio do empresário, Carol, a gente está acompanhando, enfim, a gente tem aí mais ou menos quase 50 clientes que nós acompanhamos o coração da estratégia, finanças, empresa como um todo, e temos nossos clientes que são capacitados por nós, a gente tem uma relação um pouco mais distante do negócio. O que eu estou percebendo é que alguns já se prepararam, quer dizer, já tomaram baque depois de 20 dias aí, já tomaram baque, já captaram recursos, estão com caixa, óbvio, a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? Estão com caixa para algum tempo. Passaram a sacolinha. Então, né, captaram recursos, fizeram a engenharia que precisava, fizeram o downsize que precisava. E agora, eu acho que esses clientes que já se deram uma organizada, uma protegida no caixa, precisam colocar muita energia nisso, tudo que você está falando, né? Na jornada digital, né? E não dá para esperar voltar. Eu acho que tem que ser antes do pico, fazendo um paralelo com a saúde pública. Antes do pico tem que investir nisso. Tem uma coisa. Agora, desculpa, achei que você tivesse terminado. Não, pode falar. Não, que tem uma coisa em vendas que é muito interessante, tá? E quem aqui ou é vendedor, né? E se você é dono, como diz a Luísa Helena Trajano, vendas é uma área da empresa que a gente não delega. A gente sempre tem que estar com o olho nela. Mas quem trabalha em vendas, a gente é muito de execução, né? Faz, acontece, né? E assim, esse é um momento que assim, planejamento é fundamental. Porque energia sem foco é desperdício. Então, assim, claro que não é para você entrar em processo de parálise, de pensar tanto que você não consegue executar nada. Mas você vai ter que ser muito mais estratégico. Então, assim, eu vou dar um exemplo bobo, né? Mas que eu estava num webinar esses dias com vários treinadores de indústria farmacêutica e eles contando tudo o que eles estavam fazendo, né? Ai, pra gente, na nossa força de vendas, a gente está fazendo isso, na nossa... Aí gente, alguém perguntou para a equipe o que eles gostariam, o que é possível fazer? Então, assim, quem está se dedicando agora a ouvir o cliente? Então, assim, liga, faz um zoom com os seus vendedores, pede para eles o telefone de 5, 10 clientes que eles acham que seja importante e liga você e pergunta, cara, o que funciona para você? Porque, assim, senão a gente fica cometendo um erro grosseiro, que é planejar daqui para dentro. E aí a gente acaba colocando os nossos filtros, o nosso jeito de fazer, as nossas crenças. Só que isso nem sempre se conecta com aquilo que o cliente quer. Então, às vezes, está você lá pensando numa estratégia digital e talvez mandar a sacola para o cliente escolher e depois pegar, né, o que ele não comprou, seja o que mais agrade o cliente naquele momento. Né? Talvez mandar um sequilho, né, que sempre tinha na loja junto, faça uma diferença nesse momento. Tipo assim, né? Outro dia eu vi uma mulher estava comentando isso comigo. Ela falou, Carol, eu não tenho dinheiro, mas se eu tivesse,
eu investiria todo o meu dinheiro mandando para os meus clientes o sequilho. Porque eu sei que tinha gente que ia na minha loja, né? Não era nem para comprar, era só para comer um sequilhozinho daquele. Eles devem estar sentindo falta. Eu falei, meu, você faz um negócio desse, você toca. Então, assim, por mais pragmático que a gente seja, a sensação, a emoção, a memória está relacionada exatamente a isso, né? Então, assim, perguntar para o cliente. Então, assim, faz uma pesquisa, né? Lança no SurveyMonkey, usa o Google Forms, manda para alguns clientes, aqueles que gostam de você, que admiram você, eles vão te responder. Isso vai ajudar você a fazer um planejamento muito mais efetivo. Então, assim, acho que esse é um outro ponto muito importante, que, assim, é hora de planejar. É hora de usar mais a cabeça e menos as pernas, porque senão a gente vai entrar numa profusão de iniciativas sem acabativa que não vão levar a gente aos objetivos que a gente deseja. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma presença digital consistente, profissionalizada, adequada, uma presença, e também a gente tem que facilitar as formas de pagamento, né? Quer dizer, você tem que criar links, ter essa engenharia para não ficar um transtorno para o cliente poder comprar, e depois para isso chegar nele. Isso está um pouco mais simples. O pessoal agora está usando muito, né? E aí, de novo, essa crise veio para fazer com que a gente ressignifique tudo. Eu não confio no PayPal, eu não confio, sabe, no Mercado Pago. Agora você não tem alternativa. Você vai fazer o quê? Vai mandar a maquininha para o seu cliente? Vai ter que mandar um link. Eu não aceito cheque. Hoje em dia eu tô aceitando. Tu quer pagar em cheque? Manda 10. Você não pode nem apertar a maquininha, né? Quer dizer, você não pode colocar o teu dedo na maquininha. Quer dizer, não tem jeito. Assim, tudo aquilo que a gente resistiu, e vem uma coisa, né? O varejo físico, ele tem medo do digital, porque parece que se eu migro para o digital, aliás, os próprios vendedores têm medo, né? Do digital. Vai substituir? Não, é claro que não vai, gente. Olha há quanto tempo já existe o Kindle e o livro, né? E assim, você não deixa de comprar o livro físico. As pessoas gostam disso. Então, assim, é claro que vai existir uma migração natural, como já está acontecendo, mas você precisa se diferenciar. E para isso não é tecnologia. De novo, tecnologia iguala, humanização diferencia. Então, você vai ter que abrir mão, né, de algumas crenças de eu não confio no boleto, né, tem cliente que me paga. Você vai ter que abrir mão da sua margem. E aí, numa estratégia de sobrevivência, é hora de você repensar, né, o valor que você dá, o que é mais importante, é o volume ou é a rentabilidade? Você vai ter que ampliar o acesso, então como as pessoas podem, então roupa, como é que eu experimento uma roupa? Né? Como é que eu experimento um sapato? Então, assim, você vai ter que pensar em formas de permitir às pessoas também terem essa flexibilidade, porque está todo mundo passando por um momento. Eu acho que se eu tivesse uma loja de roupa, eu ia lançar uma coleção home office. Eu não vi ainda, né? Coleção home office, né? Compre aqui o seu kit de 5 camisetas que não amassam para você. Eu produziria isso fácil. Então, assim, essa é a hora de literalmente pensar fora da caixa, mas assim, abrir a mente e tentar pensar em como é que a gente agrega valor, porque de uma maneira geral o varejo sempre está muito preocupado com o seu estoque, sempre está muito preocupado com o seu produto e esquece do principal, né, que é o cliente. Então assim, por isso que eu acho que uma pesquisa ajuda. Se alguém dissesse para mim, Carol, tem aqui, ó, 5, que essa é a camisa que eu mais amo no mundo, né, ela deve estar até já no limite. Mas se alguém dissesse assim para mim, Carol, eu vou te dar 5 dessas, uma de cada cor que faz um bom contraste no vídeo, eu vou dizer, manda, né? Então, assim, é tentar entender quem é o seu público, quem é a sua persona, né? Quem é a pessoa que frequenta a sua loja. Mas, Carol, todo mundo frequenta a minha loja. Todo mundo é muita gente, então talvez essa seja a hora de nichar. Então, assim, de fato, rever as crenças e tentar e pensar em estratégias que se conectem àquilo que é necessário no momento, mas lembrando que essa crise vai passar. Então, a sua reputação é algo que precisa permanecer. Então, tem que ter muito cuidado, porque você também vai lá, pega o seu preço e despenca completamente. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu faço palestra. Eu não diminui R$1 das minhas palestras online. Tem um monte de palestrante aí, 50%. Gente, eu não posso fazer isso, porque assim, é 1 hora de palestra. A única coisa é que eu não tenho que me deslocar. Eu posso até tirar o custo do deslocamento, é justo. Mas assim, tem um valor aqui que eu preciso manter. Então, aquilo que eu tenho para falar, talvez, inclusive, seja mais importante ainda. Então, você também tem que reconhecer o valor de algumas coisas. Isso não significa ser oportunista. Né? Então, seria bizarro se eu fosse um especialista em, sei lá, alguma coisa e todo mundo precisasse me ouvir e agora eu dobrasse o meu preço, como aconteceu com o álcool em gel. Né? Tipo, você chega na farmácia para comprar álcool em gel, ele está custando 3 vezes mais. Isso é oportunismo.
Então, assim, você não pode usar a lei de oferta e demanda a seu favor num momento como esse, porque você pode até ganhar algumas vendas, mas você vai perder o cliente. Muito legal o que você Nada pior falou, do que ser Carol. refém, né? Concordo com você. Vamos responder algumas perguntas aqui. De repente, depois você puxa um slide ou outro que você tenha na Nossa, tem um manga aí. monte de perguntas, Então né? segura aí. Vamos responder um pouco aqui para dar vazão aqui. Tem uma pergunta aqui, ó. Qual que é o impacto aos pequenos varejos que não se adaptarem ao mundo digital? A gente falou um pouco disso. Não sei se eu te O impacto responde. é ficar sem vender. Só esse. Só Né? esse. Tá aqui, olha. No final, atualmente trabalhamos omnichannel, deve ser, com lojas, vendas diretas, call center, delivery, e-commerce. Você enxerga algum outro canal aproveitando outro momento, além desses omnichannel aí? Uau, se você já faz com loja, né? Você faz venda direta, tem call center, tem delivery, tem plataforma digital. Cara, a rede social, né? Não sei se está incluso aqui quando você fala em Deve estar. e-commerce, né? Se o e-commerce é também as redes sociais, mas acho que é assim. Eu vou dar um exemplo bem pessoal, tá? A vida inteira, eu tenho um filho de 5 anos. E meu filho nunca mexeu num tablet. Ele não sabe o que é um joguinho. E esses dias, meu marido, a gente tem que inventar 300 mil brincadeiras. Eu falei, dá o tablet pra ele. Não estamos falando de transformação digital, compra um PlayStation. A pergunta é, por que eu resisto tanto, né, ao digital? E aí, assim, rede social, eu não sei aqui, tá, Rodrigo, se essa é uma... É o Rodrigo que fez a pergunta, se essa é um canal que você já atua. Já atua, respondeu que sim. Já atua. Então, assim, agora... Talvez amolar o machado, né? Talvez amolar o machado, aprimorar processo, aprimorar a experiência, capacitar a equipe, azeitar a máquina, azeitar processo. Exato. E assim, essa é a hora, eu acho que se você já atua muito bem no canal digital, pensa que você ganhou um monte de concorrente. Então, assim, você estava nadando lá no seu oceano azul, só eu faço isso. Agora todo mundo vai passar a fazer. Eu falo as empresas GAD. As empresas GAD vão bombar, mas nunca mais na vida elas vão viver como viviam antes. Por quê? Porque, assim, todo mundo vai virar concorrente. Então, acho que esse é o momento, inclusive, de você pensar em como humanizar a relação que você tem com seus clientes por meio desses canais digitais, né, para que você possa estar sempre um passo à frente. Então, se você já está um passo à frente, você tem que pensar agora no próximo passo. Carol, tem duas perguntas que são parecidas aqui, né? Uma do Fausto aqui em cima, olha. Uma dica para empresas que comercializam produtos de alto valor agregado, com alta influência do dólar no valor da venda, e que necessita de uma venda completamente técnica. É assim, Fausto, né? Pessoal, eu imagino que a sua venda deva ser uma venda B2B, ou se de repente você vende carro, casa, enfim, que são coisas deve ser carro ou casa, né? Carro, que se for B2C é carro, casa. Mas assim, por exemplo... Energia solar. Energia solar. Caramba, né? Pergunta difícil. Eu acho que esses mercados... É aquela história, nenhuma venda é feita enquanto o cliente está satisfeito. Então, agora eu vou até sair de Covid, né? E vou pensar na venda de uma forma um pouco mais geral. Então, assim, nenhuma venda, ela acontece se... eu estou procurando aqui um slide. Aqui, ó, vou pegar. Posso compartilhar? Compartilha. Então, peraí, que eu acho que isso aqui ajuda a explicar o que eu quero. Cadê, Carol? Compartilhar a tela. Peraí que eu não posso dar nenhum fora nesse processo, né? Por favor, Carol. Eu até fiz um vídeo outro dia explicando. Gente, sua área de trabalho agora é sua mesa. Ela tem que estar limpa. Então, cuidado com o que você deixa exposto, porque numa live dessa você pode mostrar algumas coisas que não fazem sentido. Bem, isso aqui é um slide que a gente preparou com base naquele livro do Neil Hackman chamado Spin Selling. Eu sou super fã, né? Para mim é uma das melhores metodologias de vendas. E uma das coisas que eles falam, né, que o Neil Hackman traz, é que assim, o grande desafio das vendas é você transformar necessidades implícitas em necessidades explícitas. Então, eu vendo energia solar. Mas eu já tenho luz, né? Então, na crise, provavelmente, de energia que a gente viveu há algum tempo atrás, vocês bombaram de vender. Hoje, né, se você tem acesso a isso, a pergunta é, né? E se você ficar sem luz? Se ficar sem luz, você vai ficar sem internet. E se você ficar sem internet? Porque eu acho que pior que isolamento social vai ser se a gente tiver em algum momento uma pane geral e a gente ficar com isolamento digital. Então, o que você vai precisar buscar é transformar uma necessidade implícita, ou seja, está quase perfeito do jeito que está, não precisa mudar, em alguma coisa mais forte. Então, a sua abordagem vai ter que ser direcionada a algo que é impensável. Então, imagina que
quantas empresas hoje estão reféns, né, da tecnologia? E tecnologia precisa de cabo para ligar a fonte de energia. Então, de repente, uma abordagem que você pode fazer é tentando mostrar que a questão não é a iluminação só, é a energia para que você mantenha o seu roteador ligado. Então, assim, quanto a sua empresa vai perder se você tiver uma queda de energia? Todo mundo ligado, né? 300 milhões de aparelhos em casa. Então, se você mora numa cidade menor, né? Que, sabe, cidade praiana, aqui em São Paulo acontece muito isso, na Bahia também, né? Chegava a época de veraneio, ia todo mundo para um lugar e aí, puf, caía a luz, faltava água. Então, de repente, o que você vai precisar reinventar é uma abordagem que torne o seu produto importante, essencial, agora. Então, não sei se essa é uma dica que faz sentido, mas assim, o quanto mais você conseguir conectar aquilo que você vende, a diferença que isso faz hoje, que é a história da roupa. A roupa, ela é importante, mas eu não estou indo trabalhar. Puxa, mas e o fato de você ter uma roupa que não amassa? Às vezes ele fica deslocalizado. Alguém falou aqui alguma coisa. Então, acho que o grande desafio a qualquer momento é esse. E no caso do que a gente está vivendo, o desafio de quem tem vendas de alto valor e a venda técnica, gente, não tem jeito, né? Ou você vai ter que abrir para poder mostrar, ou em algum momento você vai ter que se arriscar e ir até um lugar para poder fazer algum tipo de demonstração. O que você vai precisar é avaliar os prós e contras nesse processo. A venda que eu faço aqui na Posiciona, ela é extremamente técnica. É claro que eu não tenho um produto, é um serviço, mas assim, está sendo super desafiador para a gente tentar apresentar programas complexos e construídos sob medida para os clientes à distância. Mas você começa a utilizar algumas ferramentas, né? Então você faz vídeo ao vivo, você grava, né? Acho que a única coisa que a gente ainda não consegue passar pela internet é o cheiro, né? O que é ótimo por enquanto, né? Carol, Acho que o grande desafio é esse, é você tentar conectar aquilo que você vende de alguma forma a uma necessidade importante nesse momento. Carol, deixa eu aproveitar e pegar algo que eu também li no. Só depois, no Fausto, fala se faz sentido, tá? não, eu vou ajudar nessa questão do Fausto, espera aqui. Qual que você acha que é a diferença da venda simples para a venda complexa? Da venda pequena, sei lá, uma peça de roupa, para uma venda grande, uma máquina, um carro, sei lá, um carro de alto valor agregado, né, de luxo. Quer dizer, qual que é a diferença? Talvez nisso possa sair alguma reflexão do que eu posso modular aí, né? Boa, até me deu um insight, só de pensar na resposta, né? O que diferencia uma venda simples de uma venda complexa é o processo de tomada de decisão. Então, assim, eu vou comprar um carro, eu não desço aqui agora, atravesso a rua e compro um carro. Eu vou chegar em casa, eu vou compartilhar com meu marido, a gente vai olhar, a gente vai pegar feedback de alguma pessoa. Então, assim, quanto maior é o valor de uma venda e quanto maior o impacto que ela vai causar na vida das pessoas, né, envolvida, seja uma empresa, seja uma família, seja uma pessoa, enfim, né, mais complexa ela é. Então, a gente tem que considerar dois aspectos. O primeiro é o fluxo de tomada de decisão, que é com quantas pessoas você vai ter que falar. E, incrivelmente, né, esse momento tem facilitado nosso acesso. Eu tenho conseguido acesso a tomadores de decisão que eu não conseguia antes, porque agora ou eu falo com ele ou não sai. Então, às vezes, a própria organização, a própria pessoa da empresa que percebe a necessidade me ajuda a chegar em quem toma a decisão. Então, acho que esse é o momento de você mapear melhor esse fluxo de tomada de decisão, tentar entender o papel de cada um nessa cadeia de valor e tentar minimizar o ciclo, que esse é um outro ponto. Se a decisão, né, ela precisa ser tomada por várias pessoas e cada pessoa, né, valoriza uma coisa, uma valoriza o preço, a outra valoriza tecnicamente a solução, o ciclo de vendas ele é mais longo. Então, normalmente, uma venda complexa não é algo que acontece no alto impacto, é diferente de sair para comprar uma roupa. Então, é importante considerar esses dois fatores. Um é o seu funil mesmo, né? O que eu tenho hoje de leads, de propostas, para poder tentar aguentar o baque do que vem por aí. Então, se você não consegue gerar valor nesse momento, também não é hora de extrair valor. Então, vai enchendo o funil, vai colocando mais lead, vai colocando mais proposta. E a outra é você mapear melhor esse fluxo de tomada de decisão e conseguir acesso às pessoas que vão te ajudar, né, a fazer com que o seu produto, com que o seu serviço seja comprado, né, seja adquirido. Então, acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente fala em transformar a necessidade implícita em uma necessidade explícita, isso varia muito de interlocutor para interlocutor. Então, eu estava agora numa reunião e a cliente do RH estava lá preocupada com a metodologia, etc e tal. E quando entrou o diretor comercial, ele falou, eu preciso para amanhã, filha. Você vai gravar no PowerPoint, se você vai usar um flip chart. Eu preciso que minha equipe venda, eu preciso desse workshop para amanhã.
Então, assim, na hora que eu mudei o interlocutor, o nível de urgência mudou e aí, assim, mirei o foco lá e depois fui lá, falei com a menina do RH, expliquei que a gente ia considerar todas as questões dela, mas acelerei o processo. Então, quanto mais você conseguir navegar por esse fluxo de tomada de decisão, mais fluida vai ser a sua venda. Carol, eu falando um pouco, até pouco tempo a gente estava fazendo um workshop com a minha equipe sobre o SPIN, e o que eu achei muito interessante é que na pesquisa estatística que ele faz, né, a empresa dele, ele fala quando você tem uma venda simples, tem muito a questão o impacto da pergunta aberta, da pergunta fechada, que numa venda simples faz algum sentido, e a questão do fechamento, né? Treinamento de vendas trabalha muito fechamento, fecha muito. E em vendas complexas, vendas maiores, a diferença ela fica mais na questão da implicação e da necessidade, né? De você muito mais, não é fazer pergunta aberta ou fechada, é para você realmente extrair qual é a tua implicação e não instalar energia solar na tua casa hoje. Bingo, né? Essa é a hora de vender a solução, não a sua solução. Então, assim, na hora que eu começo a criar essa tensão de que eu preciso de uma placa de energia solar, porque eu não posso correr o risco de ficar sem energia, porque isso vai atrapalhar a minha internet, consequentemente minhas vendas, minha vida social e todo o resto, né? Isso muda. Então, esse é o momento agora onde você não tem que ficar compre batom, sabe? O seu filho merece batom. Essa é a hora de falar assim, chocolate vai tornar a sua família mais feliz. Depois você vende batom. Então, quando a gente pensa eu trouxe, até parei aqui para pegar, né? Tem esses 2 livros aqui, ó, gente. Depois eu posso compartilhar com vocês, né? Que é a Excelência em Vendas, do Spin Selling, e esse outro aqui, que é muito bom também, que é a Excelência em Vendas para vendas grandes, para vendas complexas. Mas, Fábio, eu descobri um outro livro e uma outra abordagem que eu vou comentar com vocês agora, que é esse daqui, ó. Não sei se dá para ler ou se está de cabeça para baixo, ao contrário, que é o The Challenger Sale, ou A Venda Desafiadora. Você não encontra o livro físico em português, mas você consegue comprar ele em PDF, né? E nesse livro, A Venda Desafiadora, para mim, ele é uma evolução do Spin Selling. Porque, assim, o grande desafio do vendedor não é simplesmente construir o relacionamento. Como eu já disse, relacionamento faz parte da venda, não é a venda. Mas você precisa ensinar algo para o seu cliente. Então, pensa aqui, tá todo mundo bombardeando quem for possível nesse momento. Então, você recebe mensagem no WhatsApp, eu acho que você vai abrir a tampa da privada qualquer dia desse, vai sair alguém tentando te vender alguma coisa. A questão é, por que algumas coisas chamam mais atenção do que outras? E aí, assim, se eu não tenho oportunidade de diálogo, e o Spin é diálogo, o seu desafio é se preparar melhor, entendendo as necessidades daquele nicho de clientes, para poder trabalhar o que ele chama aqui no The Challenger da didática comercial. Que é aquele momento em que eu vou para uma reunião e eu ensino para o meu cliente algo, que eu faço o meu cliente olhar para mim e dizer assim, ó, caramba, eu não tinha pensado nisso. Na hora que você faz o seu cliente, né, que é voltando para a energia solar, meu amigo, eu entendo que agora não tem problema, que tá tudo funcionando, mas vem cá, se cair energia, pô, eu não tinha parado para pensar que isso vai influenciar na minha internet. Na hora que é uma bobagem, tá? Claro que eu tô dando um exemplo super simplista aqui, mas na hora que você faz isso, você ganha a atenção do cliente. Então, agora, para ganhar a atenção do cliente, não vai ser falando do seu produto, vai ser ampliando, né, a necessidade do cliente em relação àquele tipo de solução. Né? Eu dei o exemplo da roupa aqui, né, fazendo um mix de B2B com B2C, que assim, eu não preciso de roupa agora, mas para mim seria fantástico uma roupa que não precisa passar. Porque Carol, tem uma pergunta. Quer passar roupa. Carol, tem uma pergunta legal aqui, não sei se você vai ter isso, né? Gostaria de saber se já foi feita alguma pesquisa sobre o perfil do comprar. Quer dizer, o que as pessoas estão comprando nestes momentos de crise aí? Se tem alguma coisa mapeada. Tem muita pesquisa rolando, inclusive eu tenho até uma que eu recebi aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente, enquanto eu falo com vocês, mas que fala não do que as pessoas estão comprando, né? Mas assim, do que está sendo essencial e quais são os mercados que vão crescer. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha com seguro de saúde. Ele falou, tá tudo parado. Aí eu olho aqui e falo, né, que uma das áreas que mais tem demanda nesse momento são os planos de saúde e seguro de vida. Então, assim, essa é uma hora importante de vender seguro de vida, de vender plano de saúde, e não só pensando no contexto atual, mas está todo mundo tão apavorado que ninguém mais quer correr o risco de ficar sem. Então, para as empresas, né, em relação aos seus colaboradores e para as pessoas físicas. Então, você tem essa pesquisa aqui que é da
Bain & Company, né, que fala sobre as demandas que explodiram. Então, eles falam muito de ensino à distância, né? É o primeiro lugar, inclusive, eu tô adorando isso, vou lançar amanhã meu produto digital, né? Entretenimento online, ferramentas para trabalho remoto, então o Zoom nunca se vendeu tanto, né, como agora. Nutrição e saúde, então as pessoas estão muito preocupadas, então assim, tem muito professor de academia se reinventando, tem muito nutricionista, né, o que dá para fazer com o que tem em casa para você não sair rolando, né, dessa crise. Telemedicina, então eu fiz um workshop, hoje é terça, né? Foi ontem, segunda-feira. Eu fiz um workshop para médicos, ensinando a eles como vender serviços de telemedicina, que é você fazer uma consulta por telefone ou por vídeo, né? E aí você tem alimentação, a internet, banda larga e telefonia, produtos de limpeza, produtos que ajudam a prevenir a epidemia e por aí vai. Depois eu posso compartilhar com vocês também. Mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Que é você mapear dentro do seu negócio quais são as demandas que estão sendo consideradas essenciais. Lembrando que, né, para mim é essencial fazer a unha. Então as pessoas estão falando, mas manicure fechou. Cara, para mim é praticamente que nem passar álcool em gel na mão. Então é essencial para quem? Então eu acho legal a gente ter esse tipo de pesquisa, mas a gente pode, inclusive, eu fiz isso com o meu time hoje. A gente pegou todo o nosso pipeline, todinho, e falou assim: vamos separar. Indústria farmacêutica, qual tem que ser nossa abordagem? Não, vamos falar agora de visita médica, porque representante não está conseguindo acessar. Vamos falar agora de mercado B2B2C, indústria. Indústria de alimentos está bombando, né? E aí eu preciso ajudar esses caras a venderem para o varejo, porque os supermercados ainda continuam vendendo, estão tendo recordes históricos de vendas. Então, assim, claro que é legal você fazer isso para você entender quais são os segmentos onde a probabilidade de fechamento vai ser mais rápida, porque já tinha orçamento aprovado, porque as coisas estão... Mas não vai ser com as mesmas soluções. Você vai ter que reinventar a maneira de apresentar isso. Então, na hora que eu vou apresentar para o meu cliente, eu não vou falar de uma palestra minha, de um workshop presencial. Eu vou falar de como eu vou fazer isso no ambiente digital. Então, é importante a gente ter isso, mas não se esquecer, né, de que você vai precisar se reinventar para poder acessar também outros mercados. Carol, quero dar um passo para trás, voltar na questão dos aviões no pátio. Né? Considerando aí equipe, né, varejo multiloja, eu tenho uma equipe grande que está meio aí caçando o que fazer. O que poderia ser uma ação estruturada agora de gestão por competência e gestão por desempenho? Quer dizer, qual vai ser a persona, quais são por mapa de competências de um vendedor para esta crise e pós-crise? Qual que é o sapato desse pé aí? Eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui enquanto eu falo com vocês, mas eu tenho uma tabelinha, né, que eu falo das como é que chama? De todos os passos da venda. Então, quando a gente pensa em vendas, a gente pensa classicamente naqueles tais 7 passos, né? Que são a preparação, que é a abordagem, que é a aproximação, né? Eu estou falando de investigação, eu estou falando de apresentação, eu estou falando de negociação, eu estou falando de fechamento e da própria fidelização. Então, quando eu penso no modelo de competências, só incrivelmente eu tenho essa tabela torta e à direita, achei ela aqui, achei. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando eu penso no modelo de competências, eu acho que é muito importante fazer um assessment, né? Junto à sua equipe, para poder entender como é que está todo mundo em relação aos tais 7 passos. Claro, gente, tem gente que tem outros nomes, não se apeguem a isso. Aqui eu fui mais para ser didática, né? Então, aqui você tem os 7 passos da venda. Então, assim, sua equipe é capaz de gerar segurança? Sua equipe tem o conhecimento necessário, né, para poder seguir adiante? Sua equipe consegue estabelecer, ou melhor, fortalecer a confiança que o cliente dá a ela no momento que entra numa loja, no momento que aceita ela para receber uma visita? Essa é uma equipe que demonstra interesse genuíno pelo cliente? Sua equipe é uma equipe capaz de identificar oportunidades por meio de um diálogo consultivo? Ou a equipe só sai oferecendo e entregando para o cliente aquilo que ele quer? Né? Sua equipe, ela é capaz de agregar valor para o cliente, conectando aquilo que o cliente precisa e não somente o que ele quer, né, com o que você tem a oferecer. Sua equipe é capaz, né, de solucionar as dúvidas do cliente para poder conseguir seguir adiante. Toda vez que o cliente diz que vai dar mais uma olhadinha, né, vou dar uma volta e na volta eu compro, ela perde o cliente. Então, assim, é uma equipe focada em entender, né, que é o foco do cliente, consegue se colocar, promover, praticar empatia no nível máximo. Sua equipe consegue formalizar a venda, garantindo a satisfação do cliente. E sua equipe é capaz de gerar recompra ou indicação por meio da garantia do sucesso do cliente.
Então, assim, essas são perguntas que vocês podem se fazer. Depois, quem precisar, eu compartilho esses materiais, tá, Fábio? São perguntas que você deve se fazer para poder entender onde que você tem que dar mais foco. Então, assim, claro que uma coisa vai levar a outra. Então, assim, quando a gente fala em técnica de vendas, de habilidade de vendas, de competências de vendas, eu acho que a gente vai precisar se reinventar, porque vendedor manipulador, né? Vendedor empurrador, vendedor focado simplesmente na sua meta, né? E que não tem esse olhar do cliente, isso não é uma abordagem fluffy, tá, gente? Essa é uma abordagem real. É super importante que a nossa equipe entenda o seu real papel e acho que esse momento ele reforça o poder que tem o vendedor. Porque, inclusive no ambiente digital, né, a única coisa capaz de nos diferenciar não é a tecnologia, né? Não é o estoque, não é o produto. O produto é copiável, né? Tecnologia é copiável, mas a maneira como as pessoas se conectam aos clientes, tudo isso faz muita diferença. Então, assim, pode parecer uma sensação de, mas eu sou refém da minha equipe, de certa forma né? Todo investimento que você faz na sua produto, na sua fábrica, na sua loja, você vai depois dar para alguém vender. E nada acontece até que uma venda seja feita. Então, nunca se olhou tanto para as equipes de vendas. As pessoas, né? Eu brinco que é o Smeagol lá do Harry Potter. My precious, olha para o produto, lambe o produto, olha para a loja, que tesão, minha vitrine, né? Olha que apresentação em PowerPoint maravilhosa. A pergunta tá aí, né? E o cliente nessa jogada e o seu colaborador que vai se conectar com essa pessoa que vai fazer essa venda. Ele está preparado? Mas eu tenho que criar um PowerPoint que seja bom o suficiente para minimizar o poder do vendedor. Esquece, né? Quem vai fazer com que o negócio feche, quem vai fazer com que o cliente compre alguma coisa a mais, não é só a maneira como o produto está exposto. Claro que isso ajuda, claro que o preço ajuda, claro que a promoção ajuda, claro que ter um cartão private label ajuda, né? Mas assim, quem vai dar esse start e garantir esse processo é o time. Então, nada melhor nesse momento que o avião está parado, né? Nas pessoas que ficaram, elas têm que sair mais fortes. Carol, quem que é uma empresa, ou um cliente, ou um case, alguém que você já presenciou, que tem um processo admirável de atração, seleção, assessment, capacitação, promoção, remuneração, premiação de talentos de vendas? O que você pode contar desse processo que é bem feito? Olha, e quais são os principais erros que o varejista comete ou as empresas cometem no processo de gestão de gente na área de vendas aí? Acho que um case bacana no varejo é a reserva, né? Acho que o Tony Mesler, ele faz um trabalho muito bacana mesmo com o time. Então, desde o employer brand, né? As pessoas querem trabalhar lá, até o processo mesmo de recrutamento. Mas ele é grande, mas um dia ele foi pequeno. E talvez ele seja grande exatamente por ter feito esse processo. Então, acho que no varejo é fácil. No mercado B2B, eu acho que isso está muito na mão do diretor comercial, né? O diretor comercial tem muito poder. Então, é difícil você encontrar, pelo menos assim, agora de bate-pronto, eu não consigo me lembrar uma empresa que eu diga assim, caraca, eu queria trabalhar ali. Uma das empresas que eu acho admirável, né, no contexto atual, é a BRF. A BRF era uma mega empresa antes da fusão, né? Então, a Sadia, para mim, era um exemplo de processo de vendas, de rotina. Os caras vieram da Ambev e conseguiram trazer o melhor daquilo ali. Mas aí, com a fusão, Sadia virou um caos, né? Foi todo mundo para as outras empresas. E agora eles voltaram de uma forma muito diferente. Então, né, eles se reorganizaram, eles têm uma rotina de vendas muito bacana, eles têm processos muito estruturados, eles têm um modelo de remuneração variável muito conectado à estratégia da companhia. Então, às vezes alguém me chama assim, Carol, eu preciso que você ensine meu time a vender valor. Eu falo, cara, como se o cara ganha por volume? Né? Então, assim, é insano. Então, a BRF ela consegue fazer isso na remuneração variável de forma muito coerente. Eu não sei como é que está o sistema de reconhecimento no sentido de festa, premiação, mas em termos de remuneração variável, eu vejo um time muito animado, né? E é uma empresa que também está se posicionando de uma forma muito sustentável, né? Doou agora 50 milhões. Então, assim, eu acho que quando você pensa em valor, seria muito... Ao mesmo tempo que o vendedor ele tem um poder gigantesco, seria muito hipócrita da nossa parte achar que ele sozinho também é capaz de transformar o negócio. Então, assim, toda estratégia tem que estar conectada. Então, assim, eu quero vendedores capazes de planejar, mas aí no processo de recrutamento e seleção eu só olho para a habilidade da pessoa falar.
né? Dá uma planilha de Excel para o cara no começo, né? E a mesma coisa em relação ao reconhecimento. Como é que está a sua remuneração variável? Quais são os indicadores que você exige do time, né? E premia? O pessoal do varejo mesmo normalmente né? Faturamento e peças para atendimento, né? E satisfação de cliente, não entra? Então, assim, o cara não vai ligar para isso. O cara vai empurrar. Ele quer mais aqui, tem um alto nível de rotatividade ali dentro, né? Entope minha loja que eu dou conta. Então, assim, quando a gente pensa nessa jornada do colaborador, né, desde você ser uma marca empregadora valorizada, ou seja, as pessoas querem trabalhar com você, isso é um mega indicador. A maneira como as pessoas são admitidas, e aí tem que ter um cuidado, porque não adianta também fazer um mega processo de admissão e depois jogar a pessoa aos lobos, né? Do tipo, na entrada é o céu, depois vira o inferno. Acho que o processo de gestão, e na minha opinião, tá? Muito mais do que foco no vendedor, o foco tem que estar na gestão. Então, é o gerente, é o supervisor, sabe? É o cara que está no dia a dia com o time de vendas que toca esse bumbo. Então, é importante focar nesse cara que conecta estratégia com operação e o processo de reconhecimento. Eu acho que muita gente sai da empresa porque não consegue ver possibilidade de crescimento ou intelectual, né? Ou financeiro. Então, assim, se você não é uma empresa que desenvolve o seu time, que não provém a elas a capacidade de se tornar alguém melhor, no mínimo você tem que dar para ela alguma coisa que a torne financeiramente melhor. Mas eu não sou muito favorável daquela história, né? De que vendedor é motivado somente pelo bolso, né? Eu acho acho que isso eu ia falar outra palavra, mas assim, é burro, né? Porque assim, aquele cara que vem pelo bolso, ele vai pelo bolso. Então, assim, é importante que exista uma conexão maior com o produto que você vende, com a causa que você... Então, assim, nunca se falou tanto de causa. Então, é importante que a sua empresa tenha uma causa, né? Porque as pessoas... Eu estou lendo um livro chamado Jogo Infinito, do Simon Sinek, né? E ele fala que o valor de uma empresa é medido pela quantidade de pessoas que querem que ela permaneça, que querem que ela vença, que querem que ela cresça. Então, assim, as pessoas estão torcendo para você quebrar, ou as pessoas estão torcendo para que você se recupere rápido, porque a maneira como você oferece, o que você oferece, como você faz a diferença para o mundo. Então, assim, parece uma coisa muito distante, né? Mas hoje a gente vê como isso faz a diferença, tanto para as pessoas, mas principalmente para os clientes. Então, isso tem que ter, essa conexão ela precisa ser necessária. A Kelly manda uma pergunta aqui. No segmento de saúde, nesse momento é a oportunidade de vendas visando não sufocar o sistema público. Porém, como melhor vender os serviços de maneira a alcançar pessoas visando cuidado com a saúde? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito. Eu não tenho uma resposta, né? Eu não tenho uma resposta para ela, porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Então, eu tenho alguns clientes que são laboratórios, né? O pessoal fala, e aí, a gente faz o quê? Porque ninguém está mais fazendo exame preventivo. As pessoas estão indo tirar sangue, né? Fazer um hemograma só quando é um caso de urgência. E aí eles estão me perguntando muito, Carol, e aí, você acha que vale pensar, né, em ir lá uma pessoa para poder colher os exames? Então, assim, de verdade, eu não sei. Eu atendo também algumas maternidades e elas também estão passando por um momento muito delicado, porque ninguém vai deixar de parir, né? Porque o Covid está aí. Mas, ao mesmo tempo, o número de pessoas que estão fazendo o pré-natal da maneira adequada está diminuindo. Eu estou indo menos fazer uma ultrassonografia, né? Eu estou me contentando menos em saber como é que está o bebê ali dentro. Então, assim, eu acho que é um momento delicado e eu talvez focasse muito mais nesse momento em garantir minha reputação, em gerar valor, porque vai existir, nesse caso, vai existir sim uma demanda reprimida, as pessoas vão querer se cuidar muito mais, né? Acho que nunca se vendeu tanta vitamina D, complexo B, né? Porque tá todo mundo muito mais focado em estar melhor, né, fisicamente. Mas eu acho que esse é o momento que é o momento da gente gerar valor. E qualquer ação para extrair valor que possa mexer com a nossa reputação, eu seguraria um pouquinho a onda. Carol, até foi uma consulta que um cliente me fez, né? A gente está fazendo um trabalho e a gente cuida junto com os clientes de mais ou menos 20 mil empregos diretos. A gente fez uma conta outro dia dessas médias empresas aí que a gente atende, diretos. E eu pessoalmente estou fazendo de tudo para que os nossos clientes não precisem tomar uma decisão de downsize. Mas, eventualmente, isso pode vir a acontecer. Você acha que se for inevitável uma decisão dessa, eu tiver que fazer um downsize, você acha melhor eu fazer um downsize é uma pergunta um pouco específica, mas ela pode esticar para outros varejos. Né? Eu
abro mão de quem é especializado no mercado que não está comprando agora, numa linha de produtos que não gira agora, ou eu fico com as competências a despeito do portfólio? Não sei se eu me faço entender. Faz. Né? Do tipo assim, eu dispenso, né? Traduzindo, eu dispenso quem pode gerar valor, quem está focado no mercado, que gera valor rápido, que está girando. Quem é bom, né? Eu fico com o time que é bom e ele se adapta ao mercado e ao portfólio. Acho que o primeiro, né? A demissão, ela é sempre, de alguma forma, demitir em algum momento é necessário, por vários motivos, né? E dentro de equipes de vendas, as pessoas têm muito medo, exatamente pelo excesso de relacionamento. Eu não vou demitir fulano, porque apesar dele ser um lobo solitário, né? Ele traz um resultado muito bom. Ele não se dá bem com a equipe, mas ele traz um resultado muito bom. Como se, né? E aí você não faz uma gestão de relacionamento bacana com o seu cliente, você fica dependente daquele cara. Então, eu acho que esse é o momento de revisitar as competências e de fazer um match aí, né? Em que funciona. Não, eu acho que não é nem olhar para o mercado e nem olhar só para as competências atuais, mas é principalmente olhar para as competências futuras. Quem eu vou querer comigo, ao meu lado, na trincheira, depois que isso aqui passar? Eu vi agora, né? Foi duas iniciativas muito bacanas. Uma delas eu até me emocionei quando eu li, né? Que foi a Max Milhas e a Rock Content. Né? Eu me arrepiei agora falando. Eles tiveram que demitir muita gente. E a postura deles com as pessoas, ele falou assim, a gente teve que demitir gente boa. Né? O ideal é que na sua empresa só tenha gente boa e que seja desafiador você fazer as demissões. Mas eu acho que é muito importante você fazer uma avaliação de quem você vai ter que, né, abrir mão nesse momento, focando no futuro. Então, assim, né, as pessoas que são muito mais afeitas à tecnologia, né, o que eu digo assim, a tecnologia não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que mexe com a tecnologia vai substituir o ser humano que não mexe. Então, assim, pode parecer duro, mas a gente tem que pensar que alguns, entre aspas, morrerão para que a empresa continue a funcionar. E tomara que a gente cresça e que a gente consiga recontratar as pessoas boas, né? Então, eu focaria muito nas competências que você vai precisar a partir de aqui. Então, assim, acho que não vale uma avaliação de competência passada, tem que refazer outra. E também não vale focar só nas pessoas, porque existe uma alta probabilidade do setor delas performar. Troca. Né? Você pega uma pessoa que tem competências adequadas e muda ela de setor. Né? Se a capacidade de aprender, inclusive, que para mim é uma das competências mais importantes do momento, né? Que é essa capacidade de se atualização, essa humildade para reconhecer que você não é alguém pronto, ótimo. Porque nada melhor do que você ter ao seu lado alguém que é capaz de acompanhar as mudanças. Porque a gente não está falando de uma mudança neste momento. A gente está falando de uma mudança que vai acontecer a todo momento. E ter gente resiliente, antifrágil, né? Sei lá qual é o termo que cada um gosta de usar. Mas assim, é fundamental. Porque assim, gente com muito mimimi, gente com vibe negativa, gente, né? Que está transformando, inclusive, esse momento numa boa desculpa. Porque isso também está acontecendo, sabe? Essa é a hora de revisitar um pouco as nossas competências para saber quem a gente vai querer ao nosso lado na trincheira. Carol, deu a nossa hora, acabou aqui. Quero te agradecer. Tá animado o papo, né? Rápido, né? Fala um bocado. Te agradecer bastante a generosidade de ter compartilhado aí a tua experiência com a gente. Foi uma delícia de conversar. Agradecer quem esteve com a gente. Avisar que quem pediu material, a Carol manda para a equipe, para mim, e depois a gente compartilha. Como sempre. Falar que amanhã a gente vai falar de inovação com o meu amigo Luiz Candreva. Na quinta, com o meu amigo Flávio Canto, vamos falar de reação, do espírito samurai, e vamos falar um pouco de terceiro setor, que ele tem um trabalho há muitos anos na Rocinha, e acho que esse é um outro convite, né, que a gente está tendo nesse pós-pandemia. E aí o Flávio, eu nem sei o que a gente vai conversar, vai ser uma conversa meio desestruturada. Eu vou aproveitar para fazer um jabá rápido aqui. Tá? Eu falei de vários livros, mas esse aqui é fundamental, tá? Chama Bora Bater Meta, e olha o subtítulo: O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Então, assim, esse é um livro que eu publiquei, tem 7 meses de nascido, tá bombando, graças a Deus, mas ele faz, inclusive, um mix de várias coisas que eu falei aqui, desses livros que eu citei. Ele está muito focado mesmo em como humanizar esse processo para poder gerar valor para os nossos clientes. Então, assim, quem quiser, tá em promoção no Kindle, tá R$10,90, gente, e na Amazon para entrega física tá R$41. Então, por favor, me ajudem a bater as minhas metas também. Carol, tá falado. Obrigado, viu? Obrigada, Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, Tchau. Boa tarde. Tchau. Beijo. Tchau.